bem, nós estamos no capítulo 8 da primeira carta aos Coríntios, e é uma carta que Paulo está respondendo provavelmente a outra carta que ele tenha recebido dos irmãos coríntios, e o assunto agora desse capítulo é uma inquietação que havia naqueles irmãos que, por circunstância da cultura mesmo, da quantidade da idolatria daquela cidade, né, onde haviam diversas práticas, entre elas, parece que o açougue de lá era a carne que era vendida no açougue, era uma carne que era sacrificada antes e dedicada aos ídolos, né, aos deuses. Então, numa cidade ou numa cultura politeísta, muitos deuses, muitos animais sendo sacrificados, a carne sendo aproveitada no comércio, né? E a questão daqueles irmãos era a seguinte: poxa, o que acontece se eu comer dessa carne que é sacrificada aos ídolos? Eu posso comer dessa carne? Como é que eu faço se eu vou na casa, numa festa ou em algum lugar e tem um alimento que é sacrificado aos ídolos? Como cristão, como que eu vou agir nessa circunstância? E eu queria trazer essa questão para nós hoje, né, como cristãos. Se existe se vocês poderiam colocar alguma coisa que talvez pudesse nos incomodar como cristãos, da mesma maneira como estava incomodando aqueles coríntios, a ponto deles se perguntarem isso. Isso está me incomodando, é lícito ou não? O que hoje, no século XX, em outra cultura, nós poderíamos trazer como alguma coisa que cause desconforto a nós? Né? Festa do Halloween, por causa da minha festa certa, nada a ver com a nossa cultura. Importada. Essa é ruim, uma boa. O que mais? Então, já discutimos isso, já tem outra oportunidade. Eu e o amor já conversamos bastante sobre isso, né? Sobre deixar ali uma reunião. Essa é uma questão, né? A gente muda, viu? É igual carnaval, né? Eu não sou contra, assim, se você encarar como uma festa pagã, né? Que ela é tudo bem. Agora, para criança, você encarar como um divertimento, claro, não sei, cada um tem uma opinião, né? No carnaval também você não vê um monte de barbaridade, fantasiado de diabo. Você tem que ver a pureza da criança e tentar conversar para ela que aquilo lá é tudo uma brincadeirinha. E inevitavelmente vai ter o contato, né, com as crianças. Então, se a gente impedir de ter o contato. Não só o contato, eles vão querer. Não querer. Então é a pureza. A gente tem que analisar a pureza da criança. É diferente do adolescente, que você fala, ó, não fuma, ou não bebe, ou não isso. Que aí já tem consciência daquela criança. Não tem ainda, claro, não pode, só que tem que justamente explicar, desde que você explica. Não vai ficar um negócio que vai ser pior do que você não deixar isso. Se você não deixar aí, a criança vai ficar revoltada, não sei o que. Se você deixar explicar para ela isso está bom. Acho que o dever do pai é acompanhar. Da mãe. Igual o caso que ela falou dessa mãe drogada aí, né, desse menino. Que eu acho que os problemas que estão tendo é falta de família, de pai e mãe. Se ela tivesse um pai, ela não seria uma drogada. Vem falar pra mim que não. Olha, eu vi pais com filhos drogados, o cara vai até o fim do poço e traz de volta. Então o que é isso? Isso é um pai e uma mãe. Mas geralmente tem pais aí que largam os filhos, né? Acredito que não seja o nosso caso. Está. Mais alguma
tentar puxar mais alguma coisa à memória. Tipo assim, Próximo lá tem ano. Não, ele tem o restaurante lá do lado do escritório, que é da Baiana lá, né? Então, assim, ela é Candomblé pra valer, né? E com certeza, assim, ela faz os trabalhos dela lá para, né? Tem um restaurante, para as coisas funcionarem, ela usa todo aquele aparato e tal. Mas a comida é boa. Comida é boa. Então, Mas você acha que isso interfere em você? então não, mas muita gente, eu acho que muita gente não vai lá porque ela... Eu fiz a festa baiana do Branquito. O meu Ele pai... orando o tempo inteiro. Mas o meu pai, que é mais conservador, assim, ele não gostou da baiana, cheio daqueles negócios de fazer na acarajé. Entendeu? Ele se sentiu um pouco incomodado. Imagina isso, não sabendo nem da baiana se ela era daquele lado que tinha ela era. Mas... Aí eu falei, pai, esquece, agora vai acarajé aí, Mas, pai. por exemplo, lá do restaurante, a baiana é mesmo, né? Então... Oferece mesmo, os chumos, e com certeza muita gente não vai porque... Isso. Vocês viram hoje dos judeus também? Que hoje é o dia do... Não. Eles têm que ficar em umas barracas. Então você viu isso? Viram hoje a reportagem? Então eles estavam indo lá comprar, lá, tinha que ser tal tamanho, sabe aqueles rabinos lá, todos de preto, estavam lá, tinha que ser isso, não sei o que lá. E fazem a cabana e dormem fora da casa. Para mostrar quando eles dormiam na época dos 40 anos, né? Pensar, né? Não sei o que é. Se ela tem comida abençoada pelo rabino, quando? Agora eu não fiz, não. Não, mas Eles podem, se você for Deus, posso entrar na você comer a comida do rabino? acho que isso daí uma pessoa culta não tem o que afetar em nada, né? Não sei, você vai viajar Mas para a Índia, você vai para a China, você vai para, né, para onde... Cada tema cultural, quanto mais intelecto tiver a pessoa, menos vamos dizer, vai Não sei se está querendo afetar. chegar. Não, aqui eu estou querendo trazer mais para tudo isso. Eu acho que Dizem tudo que isso Gide Globo é toda consagrada para os demônios, que ela Aí, ó, tá aí Uma coisa esse assim, negócio. não, por exemplo, a novela. Eu acho que é um negócio que eles tinham, vocês que são mulheres que tinham que dar opinião. Porque ele está justamente perguntando o que te incomoda, não é isso? O que te traz. É que eu não quero fugir, porque eu acho que a gente está muito perto de se desviar para um outro caminho, né? Dentro da proposta do próprio texto aqui. Porque o texto está falando de uma espiritualidade, né? De uma O que te tira a espiritualidade? que incomoda no termo de espiritualidade. Então, por exemplo, eu acho que vocês começaram a tocar num assunto interessante, que é essa questão de atribuir ao demônio certas, né? Por exemplo, a Rede Globo, né? Tem uma programação consagrada, né? Com esses boatos que eu... Mas é por aí que eu acho que a cultura evangélica, chamada evangélica de hoje, ela tem ela faz uma propaganda de demonização, né? Que é onde eu quero chegar. De repente tudo é o diabo, né? Então, Eu tenho um exemplo recente de uma pessoa, a Cátia estava bebendo um suquinho de soja. Aí a pessoa falou assim, é melhor, sabe o que quer dizer Hades? Então, Aí eu, nossa, é mesmo? Mas eu tive um negócio assim. Não sei quem foi na minha casa e falou assim, nossa, você tem espada de São Jorge aqui? Isso daí é coisa de macumba. Aí eu falei, vem cá, mas quem criou toda a natureza? Não foi Deus? Você que está falando que é de macumba, mas quem criou foi Deus. dá uma plantinha essa espada.
pessoa que estava lá, a plantinha bicho. Tipo, você entrava na casa, Ele nunca viu. Não, na minha casa, não morava. E o pé de arruda plantado, bonito, formoso, defendendo do que acontecia, não sei o que lá, o pezinho secava. Eu vi, falei, caramba, mas onde estava bonito, né? Aí você não ficou ligando quem entrou na sua casa. E aí ficava ligado, né? Se algum cachorro tinha passado, feito. Tinha um sócio do meu pai espanhol, nunca me esquece, cara. O cara ia na feira e ele trazia uns maços assim de arroz e botava lá na recepção lá do hotelzinho que eles tinham quando começaram. E, nós temos uns maços assim, na hora. E aquilo solta um cheiro, já viu? Um cheiro da arroz. Aquela planta tem uma coisa mística, não sei se é mística, se ela sofre da temperatura. Mas vamos voltar aqui para a nossa discussão, para o nosso papo. Tem mais alguma coisa que a gente percebe na sociedade? Você não pode ajudar a falar? Não, eu não falando. Eu sei tanto quanto vocês, eu não sei, não tenho nada, eu não tenho nenhum coelho na Tem cartola. impressão que você está... Não, não tenho nenhum coelho. A novela não é um fruto da sociedade, não é um fruto da sociedade, mas não uma... Pra mim, me incomoda. Na verdade, a novela... Algumas novelas, né? As históricas não. É um retrato do que acontece. Algumas. Eu acho que dá pra A deixar questão a aqui criança seria assim, ver. talvez se o corintiano que estivesse morando hoje, desculpa os corintianos, mas estou falando não da Fiel. Ele está de luto, ele está de luto. Não estou falando da Fiel, estou falando Dos Coríntios. Se essa sociedade, se essa carta tivesse escrita hoje, né, o que seria colocado para Paulo? Qual seria a pergunta que eles colocariam para Paulo hoje? Talvez fosse essa, né? Eu, como cristão, eu posso assistir televisão, não? Ou assistir uma novela? Eu posso tomar o adeso, não? O que mais? Posso comer comida... Posso comer comida da barraca da Baiana lá, que tem todas as miçangas e tal? O que mais? Posso ver Redrão? No cristão posso ver. Uma vez uma prima nossa chegou lá e falou: não come no McDonald's, porque É carne de minhoca. não, porque é dedicado também a Satanás, consagrado a Satanás. Essas coisas que a gente vai ouvindo, né? E pode ou não se contaminar, ou às vezes fica até com o pé atrás, né? Não, eu vou comer lá, mas. Uma coisa que eu realmente tenho dúvida é que o Paulo fala em algum lugar aí, vocês podiam até ver para mim, que não pode comer carne com sangue. E ele já adora. Assim. Eu também gosto. Eu também gosto. Então, carne. Mas tem o... Não, aqui... Pode morder o pescoço da vaca. Entendeu? Tem que tentar se segurar. Onde é que está isso? Atos? Então, Mas aí não é em Atos que fala também dos animais imundos? Não, né? Bom, mas enquanto ele procura, vamos. Esse exercício é da gente tentar perceber que coisas hoje estão no nosso dia a dia que podem nos incomodar como cristãos. Né? Então, por exemplo. Que está no tema tão grande hoje. Você tirar proveito de um Zé Mané, não de um Zé Mané, mas de um. Vai saber que aquele dinheiro era para a saúde e o cara vai lá e se apropria disso. Produção, culto ao poder, né? Ao poder, o cara crescer, você está vendo agora. Não, tem que se reeleger de qualquer jeito. Se o outro ficar lá, quer voltar de qualquer jeito para o poder. Essas coisas que vê, não vê ninguém assim, pô, tá bom, tipo eleição de síndico. Acho que o governo tinha que ser eleição de síndico. Não, eu não quero. Não, vai você. Não, vai você.
Deixa eu ler então, né? Cadê? 15, 20. Quem sabe a gente possa fazer um link disso com o que a gente vai falar. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldade aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois desde os tempos antigos Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. E aí? Eu não achei nenhuma relação com a churrascaria. Salada e arroz integral. Churrasco só torradinho. Eu não achei nenhuma relação com Tem um outro lugar, não tem? Que ele fala que o sangue significa vida, não sei se é Velho Testamento. Aliás, o Velho Testamento há uma série de proibições, mas eram mais por uma questão de saúde, né, pública, de que o povo devia evitar de comer certas coisas, porque iam atravessar um deserto, né, e Deus, no cuidado dele, sabia que era melhor que eles deixassem de comer certas coisas que podia causar uma epidemia, alguma coisa. Então, mas eu não entendi. É isso mesmo que você está falando aqui, porque é engraçado, ele fala, não devemos pôr dificuldades ao gentios. E ao mesmo tempo ele fala, mas devemos. Qual é a discussão que está acontecendo? Tem dois grupos de pessoas discutindo, tem muito a ver com o que a gente tem falado até agora. Tem dois grupos de pessoas discutindo nessa assembleia. É uma assembleia que está acontecendo na igreja e se reúnem lá os apóstolos, os caras, e começam a discutir. Uns achavam que Paulo, que estava indo pregar os gentios, os gentios é você, por exemplo. Nós. O Paulo estava pregando os gentios, que eram os coríntios, o pessoal de Efésios, todo o povo que não era judeu. E estava acontecendo que eles estavam se convertendo ao cristianismo. Aí teve uma assembleia, chamaram os caras ali e falaram, o que vocês estão falando? Não estão falando nada, só estão falando que Jesus é pela graça. E começou uma discussão seguinte, eles deveriam ou não se circuncidar. O que é circuncisão? É estar debaixo da lei. Então, no momento que um homem topasse a circuncisão, ele tinha que observar toda a lei. E aí Paulo fala, não vou falar para ninguém se submeter à lei, estamos livres da lei. Que é bem a discussão que a gente está trazendo aqui. Nós estamos livres da lei, não tem mais lei, acabou a lei. E os caras falam, não, tem que cumprir a lei, tem que se... Não. Aí Pedro toma a palavra e conta uma experiência que ele estava orando e teve uma visão que desciam animais imundos, e aí o Senhor mandava ele comer, ele falava, eu não vou comer aquilo, um animal imundo e tal, e o Senhor falava, não chame de imundo aquilo que o Senhor santificou, isso aconteceu e tal, e aí logo em seguida vieram os caras e o chamaram para ir batizar um gentio. E ele entendeu que era Deus falando, foi lá e converteu o cara, e o cara se converteu. Ele falou, Deus só mandou eu ir lá e batizar o cara. Então a Assembleia falou, bom, se Pedro está falando isso, e Paulo também, então vamos falar o seguinte, não precisa mais da lei. Esquece circuncisão, esquece lei, não tem que observar lei nenhuma, acabou a lei, só vamos fazer o seguinte, também para não virar uma bandalheira dessa, se abstenham das relações sexuais ilícitas, se abstenham da idolatria e se abstenham dos animais com sangue. Por quê? Porque está dentro do contexto que a gente está falando. O que é imoralidade? O que a gente está discutindo que é imoralidade? É simplesmente ir para a cama com uma pessoa que não é o seu cônjuge? Não. Tem a ver com a coisificação das relações, tem a ver com a tirania, tem a ver com reduzir o homem a menos daquilo que ele é, perda da dignidade. O que tem a idolatria? A idolatria tem a ver com você depender não mais de Deus e começar a depender de adivinhações, de magia,
tentar prever o futuro, quer dizer, tem a ver com medo da existência humana e não com ação de fé. E o que tem a ver o sangue? Tem a ver com alianças. Né? O sangue no Velho Testamento tem a ver com o tipo de aliança que você faz. As pessoas celebravam aliança, tem um bom livro sobre esse assunto, aliança, se quiser você ler, e tem a explicação desse versículo. As pessoas fazendo aliança faziam comendo e vertiam sangue. Tem a ver com aliança, não tem a ver com o sangue do animal em si. Então isso é quase metafórico, porque não é que está apontando simplesmente, olha, as únicas restrições não transa com a mulher do próximo, não coma comida e não acenda a vela passando. Não é isso que está falando. O registro é outro. O registro é as relações humanas têm que ter dignidade, a relação com o futuro e com a existência tem que ser de dependência de Deus, e você tem que traçar alianças com Deus e com o teu próximo de forma a erguer solidamente a tua existência. É isso que ele está falando. Não tem nada a ver com você ir na churrascaria. Porque senão nós estamos reduzindo a palavra de Deus a não comer, pingou um sangue, cortei o negócio, pingou o sangue. Qual é a relevância disso? É ridículo. Nós estamos falando que o cristianismo é a coisa mais ridícula que tem à luz desse versículo. Porque é isso que vai, agora Paulo está escrevendo aos Coríntios, leiam isso, esse versículo, e agora leiam o Coríntios. Pô, tem tudo a ver. Paulo não está se importando, e esse texto não isso, com a comida que você está comendo. Pô, aí está dizendo para comer comida de São Paulo está falando, como que você vê na frente. Não, e se a gente ficou livre da lei, por que vai criar regras? Regras seriam novas leis, né? Mas ele está apontando para uma coisa superior, que é a dignidade humana, a dependência de Deus e relações de aliança. Que não tem nada a ver com transar com quem você transa, para quem você acende vela e em que churrascaria você vai. É outra história. A Mônica que fez aqui, bom, foi ainda bem que ele se preocupou só com a carne. Não pode transar. A tentação para ele é a carne. É a carne. Até uma delícia. Esse cara é coroinha. Não faz bem estar sentado aí. Estou me seguindo. Se libera, Sérgio. Depois você não corta o negócio. Mas, voltando ao texto aqui, vamos ver os primeiros versículos, capítulo 8. E a gente vai ver que o que marca essa comunidade lá dos Coríntios é essa cisão, essa questão do um querer ser mais do que o outro, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu posso isso, eu não posso aquilo. Certamente havia os que defendiam que não, você pode comer de tudo, e haviam aqueles não, né? Se comer vai para o inferno, não é? Se comer... Então essa comunidade é muito marcada por essas tensões, né? E Paulo vai começar tentando quebrar essa tensão, aqui no capítulo 8. E alguém pode ler, gente, até o verso 4, até o verso 3 primeiramente? Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. O homem que pensa conhecer algo ainda não conhece como deveria, mas o homem que ama a Deus, este é conhecido por Deus. Então, vamos trazer isso para o nosso mundinho, né? Nosso mundo aqui. Quando a gente ouve essas críticas, né? Essa demonização, as pessoas julgando, né? Por exemplo, o cara que falou do Hades, né? Ele estava cheio de sabedoria, cheio de conhecimento dentro da sua limitação, né? Pessoas... Foi exatamente isso que o Fran falou. Pastor, se a gente conhece, eu não posso deixar isso só para mim, eu tenho que falar para vocês. Mas e que língua não sei o quê. que a
Vamos voltar aqui. Fala! Mas a Mônica exemplificou bem, né? A Mônica exemplificou bem essa questão do... Eu queria falar alguma coisa ali, foi por telepatia, inclusive. Tinha uma descrição. Eu estou inibindo a reunião. Não está fluindo, meu Deus. Tem esse treco aí, não está fluindo. Não, a Mônica disse bem, a moça disse lá, né? Eu não posso guardar comigo essa coisa que eu conheço. É um orgulho, né? Ela estava demonstrando um certo orgulho de ter esse conhecimento, né? E assim vai com toda, se a gente for pegar a miúde essas discussões, né? Tudo vai por aí, porque eu sei mais do que você, então você vai para o inferno e eu sei que você vai, e a discussão vai por aí, o que Paulo está falando, olha, porque se alguém pensa saber alguma coisa, está enganado porque nós não conhecemos nada, né? Mas, e outra coisa, ele está falando que o amor edifica, né? Que ao invés de vocês ficarem, vamos buscar no amor uma solução para essa discussão. E aí continua. Vamos lá do 4 até o... Deixa eu só passar uma colocação. Que esse versículo aqui, eu já até estava discutindo com a Esther. Para mim ele é chave dentro de uma linha de raciocínio. Né? A gente viu lá no capítulo 3 sobre o plantio e sobre o edifício. Né? 3:7 diz, né? 6, eu plantei, a Paulo regou, não sei o que. E aí no 9 diz o seguinte, 3:9. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Né? Agora ele está usando essa palavra, o amor edifica. Né? Então, no meu entendimento, ele está chamando aquilo que ele falou lá atrás para cá para frente. Né? E a gente tem perguntado todas essas reuniões qual é o fundamento desse edifício. Né? A gente está entendendo que nós somos cooperadores de um edifício de Deus. Todos nós somos coparticipantes dessa construção. E essa construção, ela está fundamentada em alguma coisa. Paulo já disse anteriormente que o fundamento é Cristo. E agora, ele vem e diz que o amor edifica. Então, no meu entendimento, e aí eu misturo um pouco, o fundamento é Cristo e o fundamento é o amor. Né? Sobre o qual está se erguendo, ou a base sobre o qual a gente está buscando para saber como nos portar dentro desse grupo que a gente chama de eclésia, de igreja, de assembleia, de grupo de irmãos que estão discutindo a existência. Né? Então, Paulo está falando o seguinte, olha, todo mundo sabe, e aí eu queria entrar um pouquinho nessa questão do saber e do conhecer, mas Paulo está falando, todo mundo conhece essa história dos ídolos. Por quê? Como você disse semana passada, nós estamos em Corinto. Corinto é uma cidade, é um centro comercial e religioso da região da Grécia Antiga, né? Está entre Atenas e Esparta, e ali tem um culto religioso fortíssimo. Esse culto tem a ver com sacerdotisas que são prostitutas, né, no nosso entendimento, que o rito do culto tem a ver com manter relações sexuais com essas sacerdotisas. Então, ali, ao mesmo tempo, tem sacrifícios de animais, e essas carnes depois são vendidas, ou são consumidas por essas sacerdotisas e sacerdotes, ou depois são vendidas comumente no mercado para o sustento daquela obra. Né? Então, Paulo começa a falar, vocês sabem que isso é assim. Então, a primeira palavra que Paulo está dizendo aqui, ele diz o seguinte, nós conhecemos essas coisas. Essa palavra conhecer que ele usa em primeiro momento é uma palavra grega que tem a ver com conhecimento empírico. Então, hoje eu estava até falando para a Esther, o que é isso? Todos nós aqui, se eu falar o prato é vermelho, todo mundo sabe o que eu estou falando. Mas por que nós sabemos sobre a cor vermelha, por exemplo? Ninguém nunca teorizou sobre o vermelho. Nós sabemos do vermelho por uma experiência empírica, porque nós já vimos o vermelho e alguém nos disse, isso é vermelho. Entende?
palavra que Paulo está usando aqui, reconhecemos ou conhecemos, é nesse sentido empírico. Por quê? Porque eles conhecem na prática os cultos aos ídolos, as sacerdotisas que mantêm relações sexuais, a carne que é consumida. Tudo isso é um conhecimento, uma experiência normal daquele povo que é o primeiro plano da discussão. O conhecimento num fato que você tem experiência sobre ele, visual no mínimo. Depois ele fala, somos senhores do saber, ou a outra versão não é saber, mas na minha está em reconhecer e depois saber. Essa segunda palavra, saber, que parece que é reconhecer ou conhecimento, essa palavra é gnosis. E gnosis já não é uma experiência empírica, é uma experiência intelectual. Né? Eu elaboro isso mentalmente. Então, Paulo está dando 2 níveis de conhecimento. O primeiro nível, que é o conhecimento empírico, o conhecimento a partir de uma experiência com um fenômeno qualquer. E o segundo nível de conhecimento, que é aquele da elaboração. Racional. Racional. Então você vê que ele desceu o nível. Olha, todos nós reconhecemos a idolatria dessa região. E todos nós também conhecemos essas coisas. Ou seja, o tempo todo eu tenho tentado falar para vocês, quando falo, olha, eu sei que há entre vós imoralidade tal, que nem mesmo entre os gentios nós encontramos. Que existem 2 níveis. Um nível é aquele de saber que tem um cara que está tendo relação com a mulher do pai dele. Isso daí é reconhecimento. É uma experiência sensível sobre um fato social, né, do grupo social que eles estão na igreja. Mas eu falei, existe um nível abaixo disso. Por que Paulo está chamando isso de moralidade? Porque a relação é desigual. A imoralidade tem a ver com a coisificação da relação. Ou seja, o cara está usando aquela relação como aquela mulher fosse uma coisa, um mero objeto de prazer e desejo dele. Então, eu saí do nível do empirismo, do reconhecimento de um fato, e entrei para uma racionalização do acontecimento. E eu estava perguntando para vocês, a gente precisa buscar agora o fundamento de uma decisão. Por que Paulo está se opondo? Paulo não está se opondo necessariamente ao nível empírico, ao nível do simplesmente ele se deitou com a mulher do pai dele. Isso é pouco, porque se o cristianismo se basear somente no certo e errado do empirismo, ou seja, das relações superficiais que nós mantemos, vira lei. E, portanto, nós saímos desse texto que você leu de Atos. Nós voltamos para a lei, para o Velho Testamento, e agora quem vai para o céu, quem vai para o inferno, é quem cumpriu a lei ou quem não cumpriu a lei. E Paulo está falando, não é aí que a gente está discutindo. A gente está discutindo num outro nível. Aí ele fala, agora vamos reconhecer as razões porque um cara mantém relações imorais. Ele coisificou, ele tratou aquela mulher como objeto de prazer e desejo. Ele tiranizou a relação. Tá? Nós entramos na gnose. Nós entramos agora na racionalização do fato. Aí Paulo fala o seguinte, mas também não está aí o problema. Porque o amor edifica. Ele está falando, o verdadeiro conhecimento não é o experimental, não é o gnóstico, é um outro mais profundo. Aqui que o edifício se fundamenta. É aqui que a gente vai fazer a medição correta das ações que estão coerentes com o edifício e as ações que estão incoerentes com o edifício. Porque eu posso ter um ato racional e que é correto, mas que não é fundamentado no fundamento correto. E esse ato racional é soberbo, porque ele é autônomo, autossuficiente. E este fundamenta-se em Cristo. Percebe o que eu quero apontar? O trânsito, porque vocês estão com cara de que não estão entendendo nada. Essa parte do gnóstico aí, o que me interessou. Então, olha só. O empírico. Ó, quando eu falei o seguinte, a imoralidade eu sei exatamente, eu fotografei o cara, ele com a esposa do pai dele. Isso é um fato empírico, eu fui lá e fotografei. Aí eu me pergunto, por que ele fez isso? Eu vou racionalizar, vou
tirar uma razão. Aí eu entro no gnóstico. Eu falo, ele está tendo uma relação desigual com essa mulher. Ele está tendo uma relação de prazer. Você está falando que ele está julgando um fato em isso é um julgamento. Ele não é um ato de juízo, mas não entender o que tem por trás da história. Então eu racionalizei. É que nem mais ou menos Freud. Ele falava, conta o teu sonho. O cara contava e ele racionalizava o sonho. É entender as razões da coisa. Entendeu? Então, o cara que está construindo o edifício não tem edifício. razão, porque o amor é soberano a isso. Aí eu preciso, como cristão, se eu ficar só no campo ainda do racional, eu me torno soberbo, porque aí eu entro no campo do juízo. Eu falo, esse cara é santo e esse cara não é santo. Mas agora Paulo está falando o seguinte, esse conhecimento racional, ele é soberbo, porque ele só depende da razão humana. Você, qualquer um, filósofo, sociólogo, engenheiro, médico, ou peão de obras, ou qualquer um, pode racionalizar um ato e falar, é isso ou não é isso, e criar leis sobre isso, ou criar formas de conduta. Paulo está falando, agora existe um fundamento que nós, como cristãos, devemos ter dentro da racionalidade e dentro do empirismo. E esse fundamento é Cristo. E esse fundamento é o amor. Porque o amor, ele não é soberbo. Ele faz uma mudança profunda da forma com que a gente tem que racionalizar. Ou seja, nas nossas razões, ou nas nossas interpretações de fatos, a gente, se não tiver, vamos dizer, temperado com esse amor, nós seremos duros no final da razão. Entendeu? E Paulo está falando, tem que ter o amor como fundamento. Por isso que a discussão minha com a Isley, eu sou a favor ou contra o homossexualismo. A questão não é o homossexualismo porque ele está aqui no campo do empírico. Aí eu posso ir para o racional. Fala por que o cara tem relações homossexuais. Está aqui. Agora o que Paulo está nos convidando, abaixa o nível. E entra no amor. E agora reanalisa todo o processo à luz do amor. Agora racionaliza com o amor e olha o empírico com amor. E aí você vai ver Cristo na cruz. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que faz. O que ele fez ali? Ele estava morrendo na cruz. Por quê? Porque os romanos, os judeus e nós todos pregamos ele na cruz. Aí ele lá, cheio de amor, em vez de falar, manda fogo nessa canalhada, ele fala, perdoa. Como que ele conseguiu essa racionalidade? Fundado em alguma coisa diferente que não aquela da lei. Aí ele quebra a lei pelo amor. E aí entra a graça. Entende o movimento que eu estou entendendo nesse simples versículo? Aí ele usa de novo um exemplo que é comer a carne sacrificada aos ídolos. Como ele usou em outro momento a questão da imoralidade. Como ele usou em outro momento a questão da divisão da igreja. Então ele vem mostrando exemplos e tentando pular de nível. Não, mas Marcos, essa é a pergunta que eu estou fazendo. Mas parece que, por exemplo, naquela situação anterior, ele foi muito pouco amor, né? Ele foi duro com os caras lá, né? Sim, mas aí a gente discutiu isso. Ele não foi duro com o cara em si, mas foi duro contra a tirania que esses caras estavam empregando no meio da igreja. É o mesmo. Então, mas aí você teria que falar, então o amor é perdoador. É perdoador, sempre. Então, e aí ele não deveria perdoar aquelas pessoas e não expulsar? Perdoar as pessoas não quer dizer que ele aceita a conduta, ele está sendo contra uma conduta. Qual conduta? O cara está tiranizando. Se a relação minha com você é de tirania, o Sérgio fala, eu não aceito o Marcos aqui. Eu sou contra essa posição. Eu falo, olha gente, vocês precisam de oração, eu vou orar por vocês. Se você precisa que eu faça... A Mirella precisa de oração? Não, tem que ser eu que tenho que orar por ela, porque eu sou ungido do Senhor. Deus me levantou na terra para ungir, então eu vou lá com imposição de mão. Isso é tirania. E aí Paulo está falando, tira esse cara da igreja, que esse cara não tem nada a ver com o espírito da coisa. Então ele está sendo duro contra uma forma de fundamentação que não está baseada no amor. E o amor é violento nesse sentido. Não existe nada mais violento contra a tirania do que o amor. E ele está sendo violento. Mas isso não quer dizer que ele não perdoou. Ele simplesmente está dizendo, esse pensamento,
essa forma, esse fundamento que esse cara está tentando lançar aqui dentro é contrário com as estruturas que nós estamos tentando. Então nós não podemos ser coniventes com essa forma. Então esse cara tem que sair fora. Essa forma de pensar tem que ser excluída, para que a gente possa então pensar da forma correta. Entendeu? Porque a gente lê Satanás lá, e por isso que aquele dia eu tentei desconstruir a ideia de Satanás, que a gente lê Satanás, a gente pensa que, vou entregar o cara para os demônios. Não é, eu, do meu ponto de vista, não tem nada a ver com aquilo. Não tem nada a ver com Satanás na figura de da personificação do mal. É outra história. Né? E a gente entender que é uma oposição peremptória sobre o fato. Então, desculpe, Sérgio, eu me alonguei, mas eu queria tentar ver se a gente conseguia entender esse viés que Paulo está tentando falar aqui. Ou seja, existe o nível do comer a carne, existe o nível do porquê, o que eu estou fazendo ao comer a carne, e existe um terceiro nível, como que eu fundamento as minhas decisões. E o que Paulo está buscando aqui é uma fundamentação. Paulo não está querendo falar, não como ou coma a carne. Isso é secundário para ele. O que ele está querendo mostrar é isso, o amor edifica. Ele está falando ainda de um edifício. E ele está buscando o fundamento. Ele está falando, é o amor que tem que ser buscado nessa questão. Vocês me fizeram uma pergunta. Eu poderia falar sobre comer ou não carne. Eu não vou falar sobre comer ou não carne, eu vou falar sobre o amor. Essa é a virada que eu acho que ele está dando. Entendi? Entendi. Mas então, aí se você for avaliar, praticamente quase todas as decisões você tem que buscar, porque geralmente você busca o fundamento na lei, né? Você acaba julgando, né? Você julga pela racionalidade. Mas se o cara fez um negócio errado, o cara está merecendo. Então, sei lá, né? Pau nele. Agora, porque o cara fez por merecer. Mas a gente não está levando isso, você não faz essa interpretação do lado do amor, né? Do perdão, né? Que é uma coisa... Então, isso tem que for, né? Uma coisa é você perdoar, outra coisa é você aturar. Não, mas não, eu sei, mas, por exemplo, quando você se depara com alguma coisa errada, né, normalmente você tende a racionalizar, como o Marcos colocou, mas sempre em função da lei, talvez outros parâmetros que a gente tem, né, da cultura que a gente tem, aí, né, a gente vai lá e fala, pô, isso está errado, isso é um absurdo. Você nunca leva você nunca fundamenta isso no amor, tentar entender o porquê, o que está levando a pessoa a fazer isso, quer dizer, você não faz esse exercício. Nem faz. Você já julga logo pelo que o cara fez e não quer saber qual foi a raiz da causa daquilo, o que o motivou a fazer, para você ter uma compaixão de amor e entender aquele ato até errado. Então, essa questão da compaixão, né? Quer dizer, o cara está errado, o cara tudo bem, mas assim, você não tem compaixão, você vai lá e, né? Mete o pau, né? Então, isso é normal, né? Quer dizer, isso é o. É isso que for, né, cara? Você tá. Não sei por isso, eu falei. Não sei. Então eu entendi, mas acho melhor você voltar, cara. Deixa eu pegar uma outra. Não, porque o Ana ele coloca umas coisas que assim, no dia a dia é meio complicado, né, cara? Assim. Mas é bem assim. Deixa eu só, antes de sair disso, eu queria ver se o raciocínio que eu estou fazendo está correto. Seria conhecimento que eu julgar a partir do meu referencial e o amor é a partir do referencial de Deus, talvez. Sim. Eu analisar a situação a partir de valores. Outro dia, deixa eu dar só um exemplo que é um pouco extenso. Quando eu falo que é extenso, vai me bater. Bem, hoje é mais sábado. Então, peraí. Deixa eu contar. Teve um evento no Mackenzie, eu me inscrevi para fazer uma comunicação, que é um negócio rápido, secundário e tal, mas eu pensei o que era sobre ética e religião. O que eu vou pensar sobre ética e religião? Então eu peguei aquele texto onde Jesus fala o seguinte: quem comigo não ajunta, espalha. Olha a leitura que a gente tem feito desse texto.
Quem é irmão está comigo. E quem não professa a mesma fé está no mundo perdido, espalhado e perdido por aí. Né? Então a gente cria uma barreira entre nós santos e estamos no céu, glória a Deus, e o resto da humanidade que se muda. Né? Aquela coisa. E eu falei, não pode ser, porque isso daí não é o que Cristo fez. E eu tentei inverter essa brincadeira, para variar. O que eu falei? Quem comigo se esforça por estar junto, ainda que estando longe, esse está dentro do meu trabalho, Jesus falando. Mas aqueles que, embora estando juntos, vendem a existência humana entre nós e eles, esses se espalham. Entende? Falei, o ortodoxo que diz nós somos os santos, esses que dizem que está junto, na verdade é que espalham. E o outro que fala, bom, eu estou espalhado, mas vamos conversar, esse é o que está junto. Nesse sentido, Cristo está buscando estar em comunhão com o diferente. Então, ele veio à Terra não para estar falando com os iguais. E aí, ele está falando sempre com o diferente dele. Quem são os diferentes dele? É a prostituta, é o ladrão, é o publicano, é o cara que está longe, é o samaritano, é a escória. E os fariseus, os saduceus e os sacerdotes são os bonitos, ele chama de hipócrita, de filho do diabo, ele fala que estão cheios de demônio. Ele inverte a situação. Então, mais ou menos é a leitura que eu estou fazendo aqui. Ou seja, o que é o amor de Deus? A gente precisa se perguntar. Mas Paulo escrevendo Romanos diz o seguinte, e Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós éramos pecadores. Ora, quando eu era pecador é porque eu estava distante de Deus. Nesse momento da distância, Jesus morre por mim e se aproxima e me junta a Ele. Então, eu creio que esse é o fundamento que Paulo está falando aqui. Ou seja, em vez de eu julgar pela aparência, o cara é muçulmano, então vai para o inferno. O cara é um bandista, então vai para o inferno. O cara é uma prostituta, que se dane, que pegue AIDS e morra antes. Porque quando Jesus voltar, vai tocar trombeta, vai pôr fogo em tudo isso, todo mundo morre, e eu, santão, vou para o céu. Essa é a nossa leitura básica. Jesus está fazendo exatamente o contrário. Ele foi no meu inferno. Então ele falou, prostituta, vem do meu lado. Muçulmano, vem do meu lado. E o gostosão do fariseu, que é o crentão, que tem a Bíblia debaixo do braço, ele fala, seu filho do demônio, vai embora. Você é filho do demônio. A prostituta, ele estou junto. Então é nesse sentido que eu estou fazendo a inversão, ou buscando uma inversão. Ou seja, em vez de eu olhar a aparência da prostituição, eu estou olhando a partir do amor de Deus. Em vez de eu estar olhando pela lei que julga o certo e o errado, o bom e o mal, o verdadeiro e o falso, eu estou falando, é a graça. Está vendo o coração da prostituta. Olhando o coração, na verdade, o coração de Deus para com a prostituta. E nem o coração da prostituta. Porque Deus morreu por mim, eu sendo pecador. Então ele não olhou o meu coração, ele olhou o coração dele. Ele falou, eu amo Marcos. Eu não sei se o Marcos me ama, mas eu o amo primeiro. Então, essa inversão de valores, de caminho, isso não significa que eu vou falar, o cara é um injusto, então eu vou perdoar. Aí ele matou, não sei. Não, eu vou agora julgar a injustiça com o amor de Deus. É um exercício muito difícil de fazer, principalmente porque nós somos legalistas. Mas o projeto que eu vejo aqui em Paulo é quebrar, e por isso que eu acho que o cristianismo ele é perigoso. Ele é terrorista, ele destrói as estruturas. Por isso que Paulo era tão confrontado e quase morreu, e tudo, porque ele faz essa inversão de valores, de caminhos de chegada de Deus para o homem. É sempre um caminho amoroso, de acolhimento, de buscar o perdido. Enquanto nós, pelo caminho da empiria para o juízo de valores, ou da gnose, do conhecimento, a gente vem arrebentando sempre. Você pisou na bola comigo, você está ferrado, eu vou te ferrar. Agora, pelo amor de Cristo, eu falo, você errou comigo, nós vamos ficar longe um do outro, mas eu te perdoei, só vamos reestabelecer nossas relações. Por amor, eu não vou te ferrar.
mas com certeza a gente vai ter que restabelecer nossas relações. Aí você morre de úlcera, gastrite. Você fica bem. Mas a sociedade nossa é uma sociedade doente, né? Os maiores ricos da nossa sociedade deveriam ser os psicólogos, que eles não sabem vender direito. Mas é uma sociedade doente exatamente por isso, porque todo mundo está de alguma forma enlouquecido. Uma sociedade que o juízo vem da empiria e não do amor. É verdade, né? A razão. Eu queria. Por isso que não somos normais. Mas normal Eu queria trazer um outro ponto de vista sobre a discussão do Paulo aqui. Não, também para. Mas espera um pouquinho, eu não entendi nada do que quem me ajuda não espanta. Essa eu quero voltar, porque essa eu não falo de captei. Não, é só dizer o seguinte, que depois a gente vai ver isso com mais propriedade, mas até para te encerrando, né, para não ficar tão cansativo. E aí o Marcos pode explicar melhor a questão do língua na Jundispar. Mas por trás dessa discussão deles queridos aqui, que estavam buscando uma resposta se podia ou não comer a carne sacrificada por ídolo ou não. Se é mais baratinho, pode ser. Não. Ou atrás de todas essas conjecturas que nós fizemos sobre se pode ou não pode, porque pode, esse envolvimento com essas questões demoníacas ou não, me parece que o que Paulo vai pegar fundo aqui é que a grande questão é que eles estavam dando muito credo aos ídolos, né? A ponto de duvidarem do Deus que eles criam. Que Deus que você crê? Né? Então, que Deus que você crê, que ele te deixa vulnerável a qualquer ídolo? Ao nome é Deus. Ao nome é Deus, exatamente. Por exemplo, que Deus que você está crendo que deixa vulnerável a isso? Como é que é isso? Por quê? Porque o que é um ídolo? Né? E aí, no capítulo, nesse capítulo, os outros versos, ele vai dizer assim: portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus, pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Então, eu acho que enfatiza muito bem isso, olha. Não há outro Deus, né? Embora na cultura de vocês haja muitos deuses e muitos senhores, nós não temos dessa maneira. Né? O nosso Deus é que nos chamou à existência, é esse que nós adoramos, é esse que nós respeitamos, é esse que nós... a nossa comunidade ela está envolvida com esse Deus, não com os outros, não com qualquer tipo de simulacro de Deus, né? Simulacro. Então, ele pega fundo aqui, nos chamando poxa, que Deus é esse. Até nós, e ele usa aqui, porque ele já, em Atos, né, nós vemos aqui, que Paulo mesmo fala, Deus é aquele por quem nós vivemos, né, nos movemos e existimos. Então, por trás dessa conversa toda, está também a dúvida, o tipo de cristão, né, vamos dizer assim, que eles eram, né, que eram vulneráveis a qualquer conversa a respeito de outras manifestações divinas e não davam crédito ao único Deus que nos trouxe a existência. Para mim, Sérgio, isso tem muito a ver com aquele que a gente já leu lá do Tudo Me É Permitido, né? Então, por exemplo, a história do ABC é uma coisa que me poda a liberdade, né?
A liberdade de ir no supermercado tem um leite lá que custa mais barato, sei lá, por exemplo. Não sei nem se... Não é o caso. Não é o caso. É super caro. Ou então que eu gosto pra caramba, não gosto porque é chamar deles, né? É uma Carta do diabo, né? do inferno. Helmas que é mais caminho. Outros já diziam que ele é ruim, que ele é o inferno. O cara comeu um cachorro quente com maionese de Helmas, tomando água dele. Vai pro trono, né? Vai a Então, pra mim, essa história de liberdade é muito forte, assim, de tudo me é permitido, né? Quer dizer, Na verdade, você é escravizado, né? Por uma eu acho que a gente vai deixar Não, mas aí, Sérgio, desculpe, eu sei que a segunda parte é a resposta para você e não para o outro. como é que é? A segunda parte agora, Paulo vai responder exatamente na tua postura. Se eu sou livre e eu sei que Hades não tem nada a ver, por que eu não compro Hades? E Paulo vai responder exatamente na tua postura. Você não vai falar para falar? Agora tem que falar. Não, O que é? o Paulo fala, pode comprar o Hades? Tá todo mundo cheio de Hades no armário. Quem fala alguma coisa do Hades Light? É Minas de Alma. Eu vou sair pela esquerda. Eu vou ler o final desse capítulo. O Marcos faz as considerações. A partir do 7, contudo, nem todos têm esse conhecimento. Primeiro ele está falando que Deus é o Senhor, né, que é o que nos traz a existência, que é o único Deus, que os outros deuses não tocam nada. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E, como a consciência deles é fraca, fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém que tenha consciência fraca vir você, que tem esse conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne para não fazer meu irmão tropeçar. Você tem o conhecimento. Primeiro ele fala o seguinte, olha, se refere às coisas sacrificadas aos ídolos, reconhecemos, temos a experiência empírica, que todos somos senhores do saber, da gnosis, do conhecimento mais profundo. O saber, o conhecimento profundo, ensoberbece, mas o amor edifica. Aí ele fala de Deus é um só, e ele fala, entretanto, tudo. Você sabe que você pode tomar Hades, você sabe que você pode comer relvas, você sabe que pode comer a carne que está aí. Mas aí o outro que não sabe disso, que tem dúvida, que é fraco, ao te ver tomar Hades e comer relvas, ao ele comer relvas e tomar Hades, ele peca, porque para ele está comendo uma coisa que é sacrificada aos ídolos. Então, porque você tem amor, aí nós entramos no terceiro nível que é a Mônica está falando. Por você ter amor ao seu irmão, e você está dentro de um edifício que chama Cristo, e você é movido por esse amor e não pelo teu conhecimento, você então, diante dele, não tome Hades. Não por hipocrisia, por amor. Porque se você fizer por sinal de santidade, você também peca, porque você está sendo movido pelo conhecimento. Agora, se simplesmente ele fala, não preciso tomar Hades, não me faz diferença. Ele fala, nós não vamos para o céu nem para o inferno por causa da comida, mas pelo amor. Não, ele foi engraçado porque não toma na frente dele, entendeu? Meu sogro, vamos lá, meu sogro
Mas para o meu sogro, isso é um sinal diferente de santidade. Então, por ele, eu faço isso, porque não me faz falta. Sabe, é a mesma coisa o Ades, o Helmut, o que for. Não faço isso. E eu agi bem assim mesmo, como está falando aí, não tem problema nenhum, posso tomar à vontade. E a gente não deu nem bola, né? Mas que é errado, né? Você pegou, você falou. Você pegou. Você esquivou o seu outro. Já estou em outra fase, uma coisa assim. Eu tá. E a Cátia lá tomando, eu falar, não. Não, mas eu tinha uma postura assim de que. Eu sei mais do que você. Isso, aí você está nesse soberbo. Você pegou. Tanto quanto ele falou, eu tenho um conhecimento, tem que passar para o outro. E você fala, mas eu tenho um outro conhecimento, então eu não preciso. Agora, ao invés disso, você fala, por amor, eu não tomo. Deixa ele. Se o meu conhecimento é melhor do que o dele, ele vai chegar no meu conhecimento. Então, por amor, eu não preciso. Você punha na posso tomar e suco da fazenda, eu posso tomar qualquer outra coisa, Guaraná, mas por ele eu não tomo. É isso que Paulo dá. Entendeu? Por que ele usa a palavra pecar? Porque pecar no grego, gente, não é cometer um desvio moral. Então, eu entendo essa questão de você não querer, sei lá, escandalizar ou ir contra aquela pessoa. Mas como que você vai passar para aquela pessoa que aquilo está prendendo a uma situação que ela pode se libertar? É a tua vida que tem que mostrar para as pessoas. O amor, ele não é diálogo discursivo. Ele é de ação, né? É isso que nós não chegamos ainda a porque às discutir vezes o amor. a gente, não nesse caso, porque isso é uma besteira, mas por exemplo, no outro grupo, sei lá, as discussões são bem diferentes, assim. Eu vou falar, a gente tem que ir porque a gente tem mais coisas, pode ser que a gente mostre algumas outras coisas. Não tem como mostrar, não tem como. Às vezes você vai falar alguma coisa que você acha, você vai até estar escandalizando outra pessoa. Não, mas aí você besteira também falar essas coisas, Mônica. Ou você pode ir dando pequenos sinais, ou a tua própria existência. Eu creio que o amor é a existência da pessoa. É a existência, a qualidade de existência que a gente tem. Como Cristo mostrou o amor? Lê lá em João, quando Pilatos pergunta para Jesus o que é a verdade, o que você está fazendo, né? Ele pega e simplesmente morre. Por quê? Porque não tem discurso a respeito. Tem que viver. Para Jesus eu morrer. Né? Então é isso. Às vezes a gente está. Como que eu convenço o outro? Não é nem convencer, mas às vezes você. Sei se. Às vezes a pessoa está tão presa a uma coisa. É que eu acho que às vezes o fato de você respeitar essa eu tenho essa postura. também é um ato de amor também, porque assim, eu estou respeitando, é a sua forma de eu viver. tenho essa postura sempre, mas eu não sei se eu estou errando, entendeu? De falar assim, não. Você está com uma consciência tranquila? Assim, você tem que. Eu acho que assim, essa questão que o Márcio colocou do amor, acho que ela é simples, mas. É uma lição de humildade, eu acho. É uma lição de humildade. Caramba! É difícil você voltar atrás. Vamos dizer, para o Hamilton seria difícil ele botar o Ades na prateleira, entendeu? Mudar, deixar a mulher embora, voltar e depois pegar o Ades. Não fala nada, pega uma piadinha. De alguma maneira, colocar na educação dos nossos filhos o amor como base e como fundamento. A hora que ele vai numa situação dessa, não adere. Né? Fica aderente, né? Que a gente então, não adianta a gente colocar a culpa, não vai nisso, não vai daquilo, Isso é meu, isso é meu. Faz o seguinte, faz a lição de casa, Claro. você entendeu? Que vai lá, eu acho que para minha vida, por exemplo, eu não vivenciei Halloween porque não tinha, né? Mas tipo carnaval, putz, era super legal quando era criança. Mas tem uma série de coisas que nem lá em casa, um dilema nosso são os joguinhos de PlayStation, né? Porque os joguinhos, eles têm, assim, as crianças se divertem com coisas que são muito violentas. Você bater na pessoa, você ganha pontos se você matar o outro. E
E assim, que é essa questão da coisificação da relação humana, né? Que você fala, aí pô, assim, é muito fácil, porque é educativo. Mas por outro lado, o Pedro Henrique, ele adora porque os amigos ficam ligados em rede e vão jogando, e vão um pontuando ali, outro pontuando ali. Você vai falar, não, você não vai jogar. Não, a gente fala, eu não desligo o computador, mas a gente vai batendo em cima, né? Mata é só os bandidos. tirando o joelho. Olha, quem mata mais é aquele status de poder entre eles, né? É o bam. Às vezes você tenta conversar, né? Mas no nosso tempo tinha outro tipo de coisa que a gente não queria ser o bam. Todo mundo quer ser especial de alguma forma. Eu comprei um joguinho pra ele que eu li assim, né? Eu fui lá no papo do André. Ele falou, não, pai, esse aqui pode ir, que tudo bem, né? Eu comprei do submarino. Eu falei, tá bom, né? E putz, um negócio que o cara ganhava ponto, todo tinha que atropelar e saia sangue, né? Era triste. Nossa senhora! Aí tudo bem, pô, não dá, vamos devolver. Tá bom. Aí o André foi ver o outro. Falou, não, mas pai, esse aqui, ó. Você cai esse aqui não é ruim, ó. Esse aqui nem sangue sai, ó. Esse aqui não sai sangue, mas Ele já sabe. Mas daqui a pouco ele vira pra você e fala assim, você quer o quê? Que eu compre um Mario? Mas aí eu vejo o seguinte, aquilo que você falou, como o amor é complicado. Porque uma coisa é a gente fazer nossa reunião e dizer regras. Então chegar aqui e falar, olha, não pode Halloween, não pode Halloween, não pode carnaval. Aí outra coisa é você falar o seguinte, fundamenta no amor. Aí você tem que rediscutir o tempo todo, porque as coisas vão evoluindo e aquilo que valia um ano atrás mudou o parâmetro, mas o fundamento mantém. Aí você tem que rediscutir o empírico. Percebe? O caminho é esse. Você sai do amor e vai pro empírico. O empírico mudou, aí você revê. E é um exercício louco. Essa pra mim é a grande sacada do cristianismo. Quer dizer assim, eu acho que tem que conhecer a Bíblia, tem que ler. Mas, cara, sem esse exercício por trás, fica discurso, e você sai lá pra fora, entendeu? E manda o cara merda no primeiro fechamento que deu. Entendeu? Mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente deveria, de alguma maneira, buscar esse embasamento, esse exercício, entendeu? Essa discussão. Eu acho que isso é onde dá o grande muda o parâmetro e você tem que mudar toda a estrutura. O empírico muda. Está o tempo todo mudando. E o que o cristianismo tem tentado fazer é segurar o empírico. O Papa fala, não pode usar camisinha. Ele está tentando segurar aqui em cima, mas aqui em cima não segura mais. Acabou. Então o que nós temos? O fundamento é o amor. Isso não acabou. E isso é o nosso diferencial. Porque a gente tem que tratar o outro com uma dignidade humana em Cristo. Aí o empírico está sendo o tempo todo reavaliado à luz do amor de Cristo. Nós estamos tentando fazer o André, fecha, mas não fecha. Nós estamos vendo uma evaporação do que nós chamamos de valores cristãos profundo, porque isso bloqueou e não tem mais gente bloqueada. Em todos os sentidos. Então nós temos que reinverter totalmente a coisa. Então esses exemplos aqui mostram exatamente a dinâmica que a gente está vivendo. Há 10 anos atrás era um Halloween. Hoje o Halloween já é outro. Há 30 anos o carnaval era uma coisa, hoje o carnaval é outra. A gente tem que estar o tempo todo. Às vezes pode chegar um momento que você não vai no carnaval, porque não é mais aquilo que é, aquela folia, agora é uma coisa que falta respeito. Não, o Pedro e a Alex essa semana foram no Kiko. Você lembra, há 15, 20 anos atrás, eu fui no Kiko no Ibirapuera e era uma bagunça de jogos. O Pedro foi com a Alexa e voltou falando, não posso ir mais, porque a baixaria está muito grande. Ele mesmo falou, eu não quero voltar lá. Então, isso que é legal. Tem um adério. Isso que eu acho legal. Um adério. É isso que eu acho bacana. Então, o que eu ia falar é que eu acho que cabe uma leitura crítica. O Halloween, para muita gente, é assim, assado, e aí pega. A gente pode estar participando por enquanto, isso, acho que legal.
Eu acho que sempre cabe uma leitura crítica. O que é assim, assado? Carnaval. Carnaval é uma brincadeira de quê? Ou carnaval é para eu ir passar a mão, para eu ir sacanear, para eu ir estourar o ouvido do outro, sabe? Então existe isso e isso. Você pode estar aqui sem extrapolar, porque se você pisar no terreno, vai extrapolar. O Halloween é uma festa de bruxas, de não sei o quê, com todo o sentido e até trazer um pouquinho do conteúdo, ou a gente vai estar aí participando dele enquanto uma brincadeira, uma festa, não sei o quê. Eu acho que cabe uma leitura crítica, acho que cabe aprofundar um pouquinho, dizer, olha, ele é assim, eu estou tomando assim, estou deixando vocês, porque nesse sentido. Então, mas eu acho que ele vai mais ou menos do que o Cláudio está falando aí, quer dizer, se tem um trabalho em casa. Não, mas enquanto crianças, você sempre está passando essa leitura. Sim, mas isso se aplica a tudo. Deve se aplicar a todas as áreas. É que nem a gravidez que tem prematura aí que a gente está falando. Onde você, claro, tem classes, mas onde você vê que acontece mais? Hoje em dia. Nas classes menos cultas, vamos dizer assim. Não, na classe alta tem o aborto. Tá bom, tem o aborto, mas hoje o que a gente nota é de, vamos dizer, que tem que conversar com a filha, ó, filha, isso, ó, faz isso, procura, né? Sabe o que ela vai fazer? E procura já precaver ela, mostrar o que vai acontecer ou não. Enquanto que outras pessoas não têm essa conversa com o filho, né? E aí onde sai as besteiras. Meu pai sempre falava. Desde pequenininho, meu pai falava, você pode ler camisinha, não sei o que lá. E aquilo ficava na minha cabeça. Então, eu acho que coisa que fica em casa, uma coisa que tentar em cada momento imprimir uma visão de amor, né? Hoje eu estava lá no Shopping Morumbi, a gente encontrou a Zélia Terça, né? E aí eu falei pra ele, assim, ó, quem tá na loja, a Zélia. Aí ela olhou e falou, você é mesmo. E bem na hora que ela entrou, começou a tocar a música dela. Foi muito engraçado. Aí a Ana falou assim, bem machinho, não? Minha filha falou. Aí eu falei, Ana, mas é uma cantora do caramba, né? Aí eu falei, você tá vendo só o exterior ou o profissional dela? Aí ela ficou quieta, não falou mais nada. Então acho que em cada pouquinho, se a gente for pontuando o amor, uma visão diferenciada, a gente vai ter isso. Tem uma coisa que eu acho que, a palavra que eu acho que é muito legal, também, o amor diz muito, essa palavra que eu acho que diz muito também, que é o coisificar. Então tudo que você coisifica, né, é ruim, né? Então assim, você coloca, você banaliza, você tira a dignidade daquilo. Vê o sapatão lá, só porque é sapatão, quer dizer, você não está olhando a pessoa, está olhando o estereótipo. Exato. Se bem que tem aquela coisa, eu perco a minha, eu não perco a piada, né? Pega o negócio. Eu tenho que me controlar, Deixa eu só falar uma coisa. Mas eu acho que Paulo, nesse texto, ele usa a palavra pecado. Eu até queria explicar para você. A palavra pecado no grego, ela é uma palavra que diz, a metáfora do pecado é um arqueiro jogando uma flecha no alvo. Então, pecar é errar o alvo, nesse sentido de um cara que está jogando flechas. Quando Paulo está dizendo aqui, olha, se você fizer o outro errar, você peca contra Cristo. Por quê? Porque você errou o alvo do fundamento. Pensa no edifício como se você jogasse uma coluna fora da rocha e você colocasse no pântano. Então, todo juízo de valor que não passa pelo amor de Deus, errou o alvo, porque não passou pela coluna que chama amor de Deus. É isso que Paulo está chamando de pecado. Não é um pecado moral. É o pecado de errar a coluna na qual você tem que estabelecer. Mas não perdeu a salvação.
o juízo que Paulo está fazendo aqui, nós não estamos entrando no mérito da salvação eterna, e 2, a igreja, enquanto instituição, não tem o direito de dizer para o João, olha, João, educa teu filho dessa forma. Mas pode dizer, João, educa teu filho com amor divino. Aí ele fala, pô, legal, isso eu entendi, agora eu vou ajuizar em cada momento da minha relação com meu filho, quando eu devo puxar a orelha, quando eu devo sentar no colo, quando eu devo conversar, quando eu devo... Porque aí sim esse é o nosso papel. Agora, não é dizer, você não pode levar no Halloween, porque senão o nosso grupo julga você entregue a Satanás. Entende? A relação é... Agora, se o cara está fora do prumo, você fala, eu não concordo com a tua opinião, porque a tua opinião está errando o amor. Aí eu sou contra a tua postura de errar o alvo. E aqui nós não queremos errar o alvo. Ou seja, qual é o alvo? O amor. Você está plantando, você começa a plantar um óleo dentro da tua casa, você vai poder a diferença, aquele lá não presta, eu presto. O irmão, teu irmão, isso. Isso é isso que você está falando. Agora, esse amor, né, acho que vale a pena só frisar, não é um amor do pai para o filho, do filho para o pai, não, é para fora. O amor ao próximo. Né? Quando a gente fala em amor, é amor ao próximo. Nós já estamos discutindo mais certo. Nesse texto, a gente só pode dizer o seguinte: a coluna, o fundamento sobre o qual nós ergueremos as nossas relações é o amor. Então, nós localizamos o nosso fundamento, mas ainda não dissemos do que esse fundamento é formado. Nós ainda não entendemos o que é esse tal do amor. Nós só falamos, temos que fundamentar nossa vida no amor. Legal. Mas o que é o amor? Até agora nós não falamos. E não é esse texto que vai dizer sobre o que é o amor. Para isso nós precisaremos ainda discutir muito até 1 Coríntios 13, que aí ele fala do amor. Mas até aqui, nós só falamos, já entendi, o edifício está fundado no amor. Legal, agora eu sei como fundar o edifício. Agora, que fundamento é esse? Não sei. Então nós temos que aguardar um tempo e discutir até chegar lá e falar, agora entendi o que é o amor de Deus. O ninho, aquela formulinha lá que... Aquela formulinha. Esse cara vem, aí eu vou trazer. Agora você entendeu. Todas as minhas palavras são... Mas aí, deixa eu ver se eu entendi. Você está falando, é mais ou menos o que uma mãe sente pelo filho. Por mais que o filho faça coisa errada, a mãe olha com amor por aquela atitude dele. Não estou falando nada disso. Eu estou falando, João, quando você estiver se relacionando com o teu filho, relacione com amor. Certo. Aí você fala, entendi. Agora o que é amor? E eu estou falando para você, não sei hoje. Vamos esperar mais. Qual é esse amor? Esse amor ele pode ser construtivo. Exatamente. Pode ser corretor. Claro. Imóveis. O Marcos está fazendo propaganda para os internautas, né? Para o segmento pessoal, cenas do Nós lemos o texto quebrado em vários textos menores, mas na verdade é uma carta aos Coríntios que ele está construindo. E ele hoje chegou e falou, olha, o fundamento é o amor. Aí todo mundo fala, mas que fundamento é esse? Espera, falei até chegar.